Bem-vindo ao Daily Devotions, ao nosso devocional AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família e também aqui com o pastor Paulo Pereira para compartilhar alguns poucos, mas muito especiais comentários, da leitura bíblica do plano de leitura anual 365. E hoje com ainda o livro de Deuteronômio, no capítulos 21 e 22, e mais uma vez a gente percebe muitos detalhes, inclusive assim como a paz, a alegria, as capacidades que Deus proporcionou ao povo de Israel para viver quando adentrasse a terra prometida como sociedade, a fim de que eles vivessem também a justiça. E aqui nós vamos ver algumas leis, orientações de caráter legal, civil, convivência, e também responsabilidades. É muito especial. Veja que já logo no primeiro momento Moisés ele vislumbra e ele também percebe possíveis situações que poderiam ocorrer ali na terra de Canaã, na terra prometida, no dia a dia do povo. E ele está então já se antecipando e estabelecendo uma série de estatutos e regras para o povo se orientar e poderem também resolver questões que poderiam também trazer muitos desconfortos. Aqui ele fala de uma possibilidade de repente, uma pessoa ser encontrada morta num campo, provavelmente ter sido assassinada ou algum motivo desconhecido, mas ali ele diz que deve vir então os levitas e eles vão fazer a medida até a cidade mais próxima e vai recair sobre essa cidade uma responsabilidade sobre a vida desse homem. Então aí teria como eles iam se apresentar para oferecer um sacrifício e que a memória daquele homem fosse de alguma forma honrada, declarando que não foram as mãos do povo daquela cidade que teriam matado aquela pessoa. Também ele fala sobre as questões da guerra, quando eles iam conquistar povos e nações. Talvez poderia acontecer de um dos soldados, uma das pessoas de Israel também se afeiçoar por uma mulher que era daquele povo e que ele se afeiçoou, se interessou e poderia desejar casar. Sobre isso também ele precisava levar em consideração algumas regras para seguir, e até mesmo que ia confrontar com os seus sentimentos e desejos. Também sobre uma questão civil, sobre herança, herança dos filhos, porque naquela época os homens poderiam ter uma esposa, uma concubina, duas esposas ou mais, e ambas poderiam ter filhos, talvez aquela que ele mais amasse, o filho que ele mais desejasse, mas aqui se estabelece um critério que o filho mais velho, ele precisava então ser honrado com as heranças, e depois os demais também, mas a porção primeira e principal seria do filho mais velho. Então, muito importante esses detalhes que estão também preservando o povo na sua convivência. Se fosse achado um animal, um boi, uma jumenta, e então o que vão fazer com esse bicho? Logo ele precisaria ver se achava o dono para devolver, ou se não encontrando, cuidar daquele animal, preservar ele até que porventura aparecesse um dono procurando, mas tinha então esse critério, essa responsabilidade,
Ele também, se um animal tivesse caído, né, se tivesse atolado numa lama, ele deveria de não passar de lado e deixa para lá, não é meu esse problema, não. Ele não podia fugir das suas responsabilidades, deveria chamar o dono e ajudá-lo a tirar aquele animal daquela situação. Aqui também, né, se estabelece essa questão muito definida sobre o gênero, né? Os gêneros masculino, feminino, e é aqui que entra essa regra que a mulher não deveria usar roupas de homem e nem o homem roupas de mulher, né? Das características, né? Confundindo um e o outro. E porque isso é muito definido, tanto no idioma, né? Tem o masculino e o feminino, plural é diferente, verbos são diferentes, sabe? Os substantivos são diferentes, tudo é muito definido no hebraico, como na vida social do povo de Israel. Quando construir uma casa, olha só, Moisés está prevendo, né? Você deve colocar, né, no seu terraço um parapeito, né, para que evitasse também de alguém cair do terraço, né? E aí o culpado seria o dono da casa. Então isso também são questões de PPCI, né? Questões de proteção mínima para as pessoas, né? Muito bem. E outros detalhes que estão aqui nesse texto trazendo exigências ao povo, né? Também acusações referentes ao casamento, né? Se o homem achasse que a mulher não era virgem, teria que ter muita convicção, prova, porque senão ia também ser problema para ele. Então essas coisas ficaram muito em proteção à mulher também, né? Guardar a mulher, a honra, muito especial. Gente, quando a gente entra aqui no Evangelho de Lucas, Jesus está instruindo. Na mesma situação de prever situações, Jesus envia os seus discípulos, 72 agora, outros 72, e ele traz uma série de situações que poderiam se criar no trabalho da pregação do Evangelho de cidade em cidade. E esses detalhes são orientações para o melhor, né, desenvolvimento do trabalho. E assim é que a gente vê, né? A Bíblia nos dá toda a direção, sabedoria para todas as coisas. Que Deus abençoe a todos nós e assim nós usufruímos das bênçãos de Deus, da sua palavra.